Naquela noite, eu desafiei o céu e afundei a imagem na água fervente. Mas o que aconteceu dias depois me levou de volta ao lugar que jurei nunca mais pisar. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Eduardo, e naquela noite de lua nova eu estava no auge do meu poder. Diante de 200 seguidores reunidos no salão principal da nossa comunidade em Alphaville, eu segurava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida sobre a caldeira de água fervente. O vapor subia como incenso, mas eu sabia que era profano. Era exatamente isso que eu queria. Vejam como seus ídolos se desfazem, eu gritei, mergulhando a imagem na água quente. O som do material se decompondo misturou-se com os murmúrios de aprovação dos meus discípulos. Eu senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo, aquela sensação de poder absoluto que eu havia aprendido a chamar de iluminação. Aos 35 anos, eu era o líder espiritual mais respeitado do movimento esotérico brasileiro. Minha comunidade Despertar Interior tinha seguidores em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Movimentávamos milhões em cursos, livros e rituais. Eu tinha uma mansão de 500 metros quadrados, 3 carros importados e uma conta bancária que crescia a cada mês. Mas eu não nasci assim. Durante 16 anos da minha vida, eu fui um garoto católico como qualquer outro. Minha avó Mercedes me criou com mão de ferro e coração cheio de fé. Todo domingo ela me levava à igreja do Sagrado Coração, no centro da cidade. Eu sabia de cor todas as orações, conhecia a vida dos santos e até pensava em ser padre quando crescesse. Dona Mercedes tinha um terço antigo que pertenceu à bisavó dela. Era de madreperola, com um crucifixo pequeno e delicado. Toda noite, antes de dormir, ela rezava 50 ave-marias, e eu ficava escutando o som suave das contas deslizando entre seus dedos. Aquele som me dava paz. Eu me sentia protegido, amado, parte de algo maior. Eduardo, ela me dizia, passando a mão no meu cabelo, Deus tem planos especiais para você. Mas lembre-se, o orgulho é o primeiro pecado. A humildade é que nos aproxima do céu. Eu concordava com a cabeça, mas não entendia completamente o que ela queria dizer. Aos 16 anos, eu achava que humildade era coisa de gente fraca. Quando descobriram o câncer na Dona Mercedes, eu rezei como nunca tinha rezado na vida. Fiz promessas, acendi velas, visitei santuários. Eu tinha certeza absoluta de que Deus ia curar minha avó. Afinal, ela era a pessoa mais santa que eu conhecia. Se existia justiça divina, ela ia ficar boa. Mas ela morreu numa manhã fria de julho. Eu estava segurando a mão dela quando ela deu o último suspiro. Não houve luz divina, não houve milagre, não houve nada além de silêncio e a sensação de que eu tinha sido enganado a vida inteira. No enterro, o padre falou sobre os desígnios de Deus, sobre como ela estava num lugar melhor agora. Eu olhei para aquele homem de batina e senti raiva. Raiva dele, raiva da igreja, raiva de um Deus que deixa pessoas boas morrerem enquanto gente ruim continua viva. Naquela noite, eu peguei o terço da Dona Mercedes e o joguei no lixo. Jurei para mim mesmo que nunca mais pisaria numa igreja, nunca mais rezaria, nunca mais seria otário o suficiente para acreditar em contos de fada. Os anos seguintes foram de uma busca desesperada por respostas. Eu me matriculei em filosofia na USP, devorei Nietzsche, Sartre, todos os pensadores que questionavam a existência de Deus. Deus está morto, dizia Nietzsche, e aquelas palavras faziam sentido para mim. Se Deus existisse, minha avó não teria sofrido tanto. Durante a faculdade, conheci pessoas que pensavam como eu. Começamos a estudar esoterismo, ocultismo, doutrinas orientais. Tudo que fosse diferente do catolicismo me interessava. Aprendi sobre chakras, energia cósmica, poder mental. Li sobre magia, rituais, invocações. Era como se eu tivesse descoberto um mundo secreto, um conhecimento que as pessoas comuns não tinham. Aos 21 anos, conheci Cristiane numa palestra sobre teosofia. Ela era linda, inteligente e compartilhava da minha sede de conhecimento espiritual alternativo. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia pagã ao ar livre, com incensos e cristais, sem nenhum símbolo religioso tradicional. Gabriel nasceu quando eu tinha 25 anos, seguido da Sofia 2 anos depois. Eu estava determinado a criá-los livres de dogmas religiosos. Nada de igreja, nada de orações, nada de santos. Eles cresceriam sabendo que eram seres cósmicos infinitos, não pecadores precisando de salvação. Foi nessa época que fundei o Despertar Interior.
Comecei dando palestras em centros culturais, ensinando que cada pessoa era um Deus em potencial. Vocês foram enganados pela religião, eu dizia para as plateias cada vez maiores. Vocês têm poder infinito dentro de si. Não precisam se ajoelhar para ninguém. A comunidade cresceu rapidamente. Pessoas feridas pela religião tradicional vinham em busca de algo diferente, e eu oferecia exatamente isso. Ensinava técnicas de meditação, rituais de empoderamento, filosofias que colocavam o ser humano no centro do universo. Era libertador ver pessoas se livrando da culpa religiosa e descobrindo sua própria divindade. Em 5 anos, já tínhamos sede própria e centenas de seguidores regulares. Eu escrevia livros, dava entrevistas, viajava pelo país espalhando minha mensagem. Eduardo Mendes, o mestre da nova era, diziam os cartazes. Eu gostava desse título. Finalmente eu era alguém importante, respeitado, poderoso. Mas havia um preço para pagar. Cristiane começou a se incomodar com minha crescente arrogância. Você mudou, Eduardo, ela me dizia. Você não escuta mais ninguém. Age como se fosse dono da verdade. Eu respondia que ela não entendia a responsabilidade de liderar uma comunidade espiritual. Meus pais, que sempre foram católicos praticantes, cortaram contato comigo depois que dei uma entrevista criticando duramente a igreja. Meu filho morreu, meu pai disse para um vizinho. Não conheço esse homem que aparece na televisão falando blasfêmias. Mas eu não me importava. Tinha centenas de pessoas que me veneravam, que seguiam cada palavra que eu dizia. Eu era o mestre, o iluminado, aquele que tinha se libertado das ilusões religiosas. A dor da minha família era um preço justo pela verdade que eu estava espalhando. Durante 10 anos, vivi nessa bolha de poder e adoração. Ensinava que Deus era uma invenção para controlar as massas, que Jesus era apenas um homem comum, que os santos eram símbolos psicológicos. E que Nossa Senhora, uma versão cristã de antigas deusas pagãs, nada mais. Naquela noite de lua nova, quando mergulhei a imagem na água fervente, eu estava celebrando tudo isso. Era meu ato de rebeldia final, minha declaração de guerra contra a religião que eu culpava pela morte da minha avó. Eu me sentia invencível, poderoso, livre. Não fazia ideia do que estava por vir. 3 meses depois daquele ritual, minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu jamais imaginei possível. Tudo começou com o Anderson, meu braço direito há 8 anos. Ele cuidava das finanças da comunidade, organizava os eventos, era praticamente meu sócio em tudo. Eu confiava nele cegamente. Uma manhã de terça-feira, recebi uma ligação da contadora. Eduardo, preciso falar com você urgentemente. Tem algo muito errado nas contas da comunidade. Meu estômago gelou. Quando cheguei ao escritório dela, os números não batiam. Faltavam quase R$200 mil. Anderson havia criado contas fantasmas, desviado dinheiro das contribuições, forjado recibos. Quando confrontei, ele nem tentou negar. Você vive como um rei, Eduardo, ele disse com uma frieza que me assustou. Achei que também tinha direito a uma parte maior do paraíso que você criou. A descoberta me deixou em pânico. Não era só o dinheiro, era a constatação de que minha comunidade perfeita tinha rachaduras profundas. Se Anderson me enganou por tanto tempo, quem mais estava me enganando? Em quem eu podia confiar? 2 semanas depois, veio o segundo golpe. Vanessa, uma ex-seguidora que havia passado 3 anos conosco, entrou com processo contra mim por abuso psicológico e manipulação mental. Ela alegava que eu usava técnicas de coerção para manter as pessoas dependentes da comunidade. O advogado dela tinha depoimentos de outras 6 pessoas. Todos falavam da mesma coisa, como eu isolava os seguidores das famílias, como cobrava contribuições cada vez maiores, como punia quem questionava meus ensinamentos. Ele se comporta como um guru ditador, dizia um dos depoimentos. A mídia pegou a história e fez um festival. Líder espiritual acusado de charlatanismo, a face oculta da nova era, como falsos mestres enganam brasileiros. Repórteres apareciam na porta da minha casa, na sede da comunidade, perguntando sobre as acusações. Meu rosto estava em todos os jornais, mas agora como vilão. O pior de tudo eram os pesadelos. Começaram uma semana depois da descoberta do desvio de dinheiro. Sempre a mesma coisa. Eu estava me afogando numa água escura e fria. Tentava nadar para a superfície,
mas alguma força me puxava para baixo. No momento que eu ia morrer afogado, via um rosto feminino tentando me salvar, estendendo a mão. Eu acordava suando, com o coração disparado, tentando respirar. Era sempre às 3 da manhã. O silêncio da casa me assombrava. Cristiane havia me deixado 6 meses antes, levando Gabriel e Sofia. A mansão enorme, que antes era símbolo do meu sucesso, agora parecia um mausoléu. Perdi 15 quilos em 2 meses. Não conseguia comer direito, não conseguia dormir mais que 2 horas seguidas. Minha aparência mudou tanto que alguns seguidores comentavam entre si se eu estava doente. O homem poderoso e confiante havia sido substituído por um esqueleto nervoso e paranoico. O pior momento chegou durante um ritual numa quinta-feira à noite. Eu estava tentando conduzir uma cerimônia de libertação energética quando comecei a tremer incontrolavelmente. Minhas mãos não paravam de balançar, minha voz falhou, e por alguns segundos eu não consegui falar nada. Os seguidores me olhavam confusos, esperando explicações. O mestre está canalizando energias muito poderosas, improvisou a Marina, uma das coordenadoras. Mas eu vi nos olhos de algumas pessoas algo que nunca tinha visto antes: dúvida. As dúvidas dos meus seguidores eram o menor dos meus problemas. A Receita Federal havia aberto uma investigação sobre a comunidade. Queriam documentos de todos os cursos, de todas as contribuições, de todos os gastos dos últimos 5 anos. Eu sabia que não tinha como explicar o padrão de vida que eu levava apenas com os rendimentos declarados. Meus advogados me aconselharam a fechar temporariamente as atividades da comunidade até que as investigações terminassem. Pela primeira vez em 10 anos, eu não tinha mais uma plateia para me escutar, não tinha mais pessoas me venerando, não tinha mais o poder que me definia. Fiquei sozinho na mansão vazia, cercado pelos símbolos da minha antiga glória. Cristais enormes, estátuas de deuses orientais, livros sobre magia e ocultismo, quadros com frases sobre despertar da consciência. Tudo aquilo que antes me dava orgulho agora parecia me julgar em silêncio. Os pesadelos ficaram mais intensos. Agora, além de me afogar, eu ouvia uma voz feminina me chamando pelo nome. Eduardo, Eduardo, ela dizia com uma tristeza profunda. Eu tentava responder, mas a água invadia minha boca. Sempre acordava no momento que ia morrer. Uma manhã, resolvi procurar ajuda médica. O psiquiatra me disse que eu estava tendo ataques de pânico e depressão severa. Receitou antidepressivos e ansiolíticos, mas as medicações não aliviavam o peso que eu sentia no peito. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse se quebrado irreparavelmente. Cristiane permitiu que eu visitasse as crianças uma vez por semana. Gabriel, que agora tinha 12 anos, mal falava comigo. Sofia, de 10, me tratava como um estranho. Eles tinham voltado a frequentar a igreja com a mãe, coisa que me irritava profundamente, mas eu não tinha mais autoridade para proibir nada. Por que você não vem com a gente à missa, pai? Sofia perguntou numa dessas visitas. A pergunta me pegou desprevenido. Há 20 anos eu não pisava numa igreja, e a simples ideia me dava náusea. Papai não acredita nessas coisas, filha, respondi, tentando manter a voz firme. Mas Gabriel me olhou com uma maturidade que me assustou. Talvez por isso que o senhor tá assim, pai. Triste, magro, assustado. A professora de religião diz que quem briga com Deus fica perdido. Aquelas palavras de uma criança de 12 anos me atingiram como uma bofetada. À noite, sozinho novamente, eu olhava pela janela do meu quarto e me perguntava como tudo havia desmoronado tão rapidamente. 3 meses atrás eu era um mestre espiritual respeitado. Agora era um homem falido, processado, abandonado pela família, questionado pelos poucos seguidores que restavam. Pela primeira vez em 20 anos, uma pergunta perigosa começou a surgir na minha mente. E se eu estivesse errado? E se toda a minha revolta contra Deus fosse apenas o desespero de um adolescente que perdeu a avó? E se eu tivesse desperdiçado 2 décadas da minha vida numa guerra contra algo que nem existia? Mas eu afastava esses pensamentos rapidamente. Eu era Eduardo Mendes, o homem que havia se libertado das ilusões religiosas. Eu não podia me permitir duvidar de tudo que construí. Se eu estava errado sobre Deus, então eu estava errado sobre tudo. E essa possibilidade me aterrorizava mais que qualquer pesadelo. O fundo do poço chegou numa segunda-feira que eu jamais vou esquecer. Eram 7h30 da manhã quando o telefone tocou. Era Cristiane, e pela primeira vez em meses ela não estava irritada comigo.
Ela estava desesperada. Eduardo, o Gabriel tentou se matar, ela disse entre soluços. Ele tomou um vidro inteiro de remédios. Está no hospital das clínicas. Vem rápido. Eu dirigi como um louco pelas ruas de São Paulo, passando sinal vermelho, buzinando, chorando. Gabriel era meu menino, meu primogênito, a criança que eu segurava no colo enquanto lia livros sobre consciência cósmica. Como tinha chegado a esse ponto? No hospital, encontrei Cristiane destruída no corredor da emergência. Os colegas de escola descobriram quem é o pai dele, ela me explicou. Fizeram uma apresentação sobre falsos profetas e colocaram sua foto lá. Gabriel chegou em casa ontem chorando, dizendo que tinha vergonha do próprio sobrenome. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Meu filho havia tentado se matar por minha causa. Por causa da minha arrogância, da minha rebeldia, da minha necessidade de ser especial. Um menino de 12 anos preferia morrer a carregar o peso de ser filho do charlatão Eduardo Mendes. Os médicos disseram que a quantidade de medicamentos que Gabriel tomou poderia causar danos permanentes no fígado e nos rins. Ele ficou em coma induzido por 2 dias. Eu não saí do hospital, dormindo numa cadeira desconfortável do corredor, comendo o sanduíche da máquina, rezando, sim, rezando, para que meu filho sobrevivesse. Era estranho estar rezando depois de tanto tempo. As palavras saíam atrapalhadas, misturadas, como se eu tivesse esquecido como fazer. Deus, se você existe, eu murmurava baixinho para ninguém escutar, salva meu menino. Eu faço qualquer coisa, mas salva ele. No 3º dia, Gabriel acordou. Os primeiros exames mostraram que, milagrosamente, não havia danos permanentes nos órgãos. Os médicos ficaram surpresos. A quantidade de medicação deveria ter deixado sequelas graves, mas tudo estava funcionando normalmente. Quando entrei no quarto e vi meu filho acordado, conectado em aparelhos mas consciente, eu desabei. Segurei a mão pequena dele e pedi perdão chorando. Pai fez muita besteira. Gabriel. Pai machucou muita gente, inclusive você. Me perdoa, filho. Gabriel me olhou com aqueles olhos grandes e escuros que herdou da mãe. Pai, eu sonhei com uma senhora vestida de azul, ele disse com a voz fraca. Ela disse que você ia ficar bem, que você só estava perdido mas ia encontrar o caminho de volta. Eu gelei. Gabriel nunca havia visto uma imagem de Nossa Senhora na vida. Desde pequeno, eu proibi qualquer símbolo religioso tradicional em casa. Como uma criança de 12 anos sonharia especificamente com uma senhora vestida de azul? Como era essa senhora, filho? Perguntei tentando manter a voz calma. Ela era bonita, pai. Tinha um manto azul na cabeça e segurava um bebê. Sorriu para mim e disse para não ter medo, que tudo ia ficar bem. Disse que ela conhece você desde pequeno. Meu sangue gelou completamente. A descrição de Gabriel era exatamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu havia mergulhado na água fervente 3 meses atrás. A mesma imagem que minha avó Mercedes venerava. A mesma que eu havia profanado diante de 200 seguidores. Naquela noite, eu não consegui dormir. Gabriel estava estável. Cristiane havia ido para casa descansar. E eu fiquei sozinho no corredor do hospital pensando no sonho do meu filho. Como ele podia ter sonhado com Nossa Senhora sendo que nunca tinha visto uma imagem dela? Às 3 da manhã, sempre às 3 da manhã, eu saí do hospital e caminhei pelas ruas desertas de São Paulo. Não sabia para onde estava indo, apenas andava tentando processar tudo o que havia acontecido. Meu filho quase morreu por minha causa. Minha família estava destruída. Minha vida estava em ruínas. Quando me dei conta, estava parado em frente à igreja do Sagrado Coração. A mesma igreja onde minha avó Mercedes me levava quando eu era criança. Havia uma placa na porta, aberta 24 horas para adoração. 20 anos depois de jurar que nunca mais pisaria numa igreja, eu me vi empurrando aquela porta pesada. Dentro estava quase escuro, iluminado apenas por algumas velas e uma luz suave sobre o altar. Havia 2 pessoas rezando em silêncio, uma senhora idosa e um homem de meia idade. O cheiro de incenso e cera de vela me trouxe memórias que eu havia enterrado há décadas. Caminhei devagar até um banco no meio da igreja e me ajoelhei. Não foi uma decisão racional. Meu corpo simplesmente cedeu, como se 20 anos de orgulho e resistência tivessem desmoronado de uma vez. Eu encostei a testa no banco da frente e comecei a chorar. Não conseguia formar palavras coerentes. Era um choro profundo, primitivo,
como se todos os anos de dor, raiva e solidão estivessem saindo de uma vez. Me ajuda, foi tudo que consegui murmurar. Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Olhei para o altar e vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida numa lateral. Era igual àquela que eu havia profanado, igual àquela que Gabriel havia sonhado. Por um momento absurdo, pensei ter visto ela me olhando com compaixão, não com julgamento. Era impossível, claro, mas a sensação foi real. Se você existe, sussurrei olhando para a imagem, me perdoa pelo que eu fiz. Eu estava com raiva, com dor, mas não tinha o direito de fazer aquilo. Me perdoa e salva meu filho. Ele não tem culpa dos meus erros. Fiquei ali por quase 2 horas, às vezes chorando, às vezes apenas sentado em silêncio. Não houve nenhuma aparição miraculosa, nenhuma voz do céu, nenhum sinal divino. Mas pela primeira vez em meses, eu senti uma paz estranha, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Quando voltei ao hospital, Gabriel estava acordado e pedindo água. Os novos exames mostraram uma melhora surpreendente. Todos os indicadores estavam normalizando mais rápido do que os médicos esperavam. É como se o corpo dele tivesse se curado sozinho, disse o nefrologista, confuso. No dia seguinte, Gabriel recebeu alta hospitalar. Ele estava fraco, mas todos os exames davam normais. Nenhum dano permanente, nenhuma sequela, nada. Os médicos chamaram de recuperação excepcional, mas eu comecei a suspeitar que havia algo mais. Durante o caminho para casa, Gabriel me olhou pelo retrovisor. Pai, você foi numa igreja ontem à noite? Ele perguntou do nada. Por quê, filho? Respondi surpreso. Porque eu sonhei de novo com a senhora de azul. Ela disse que você finalmente foi visitá-la. Desta vez, eu não senti medo. Senti algo que não experimentava há 20 anos. Esperança. Talvez eu realmente estivesse sendo guiado de volta para casa. Talvez a mesma mão que eu tentei destruir fosse exatamente aquela que estava me puxando das águas escuras onde eu estava me afogando. Nos dias seguintes à alta hospitalar de Gabriel, comecei a perceber mudanças sutis na minha vida. Os pesadelos com afogamento pararam completamente. Pela primeira vez em meses, consegui dormir uma noite inteira sem acordar em pânico às 3 da manhã. Era como se algo dentro de mim tivesse se acalmado. Mas a parte mais difícil estava apenas começando. Eu tinha uma decisão para tomar: continuar fingindo que nada havia mudado ou enfrentar as consequências dos meus atos dos últimos 20 anos. E enfrentar significava desmantelar tudo que eu havia construído. Comecei devolvendo o dinheiro que consegui recuperar do Anderson. Vendi a mansão de Alphaville, os carros importados, as joias, tudo. Usei o dinheiro para ressarcir os seguidores que haviam sido prejudicados financeiramente. Não era suficiente para cobrir todos os danos, mas era tudo o que eu tinha. O mais difícil foi convocar uma reunião com os seguidores que ainda restavam. Cerca de 50 pessoas que continuavam fiéis mesmo depois de todos os escândalos. Marquei para uma quinta-feira à noite, no salão onde eu havia profanado a imagem 3 meses antes. Quando cheguei ao local, senti um aperto no peito. Ali estava o mesmo altar onde eu me considerava um mestre iluminado, onde ensinava que Deus era uma ilusão, onde destruí simbolicamente a fé que minha avó tentou me transmitir. Agora, eu estava prestes a destruir minha própria imagem diante dessas pessoas. Eu convoquei vocês para pedir perdão e para me despedir. Comecei com a voz tremendo. Tudo o que ensinei nos últimos 10 anos estava errado. Eu não sou um mestre, não sou iluminado, não tenho nenhuma sabedoria especial. Sou apenas um homem ferido que transformou sua dor em arrogância. O silêncio no salão era pesado. Algumas pessoas me olhavam com incredulidade, outras com raiva, outras com tristeza. Marina, uma das coordenadoras mais antigas, levantou-se indignada. Eduardo, você está passando por um momento difícil, mas isso não significa que nossa filosofia está errada. Você nos ajudou a crescer espiritualmente. Não, Marina, respondi olhando nos olhos dela. Eu ajudei vocês a crescer em orgulho, não em espiritualidade. Ensinei que vocês eram deuses, mas deuses não precisam de perdão, não precisam de humildade, não precisam uns dos outros. Transformei vocês em ilhas de soberba, igual a mim. Contei sobre a tentativa de suicídio do Gabriel, sobre os pesadelos, sobre a noite na igreja. Falei sobre como minha rebeldia contra Deus havia custado minha família, minha paz, quase a vida do meu próprio filho. Muitos começaram a chorar,
Outros levantaram e saíram revoltados. A comunidade Despertar Interior está oficialmente encerrada, anunciei no final. Quem quiser continuar estudando espiritualidade, procure um caminho verdadeiro, não um homem falido tentando brincar de Deus. E se alguém quiser me processar ou me odiar, eu entendo perfeitamente. Eu mereço. Quando terminei de falar, o salão estava quase vazio. Apenas umas 10 pessoas permaneceram, a maioria chorando. Algumas vieram me abraçar, outras apenas balançaram a cabeça em desaprovação e foram embora. A era Eduardo Mendes, o mestre da nova era, havia terminado oficialmente. À noite, sozinho no apartamento alugado onde eu estava morando temporariamente, senti uma mistura estranha de alívio e terror. Alívio porque finalmente tinha sido honesto comigo mesmo e com os outros. Terror porque agora eu não tinha mais nada, nem família, nem trabalho, nem identidade, nem propósito. Mas havia algo diferente no silêncio daquela noite. Não era o silêncio assombrado da mansão vazia. Era um silêncio pacífico, como se eu finalmente tivesse parado de lutar contra algo invisível e poderoso demais para mim. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Perdi tudo que considerava valioso: dinheiro, status, reconhecimento, seguidores. Mas comecei a encontrar coisas que nem sabia que existiam: humildade, paz interior, relacionamentos verdadeiros. Cristiane, vendo que minha mudança era genuína, permitiu que eu me aproximasse mais das crianças. Não como o pai autoritário de antes, mas como um homem quebrantado tentando reconstruir os laços que havia destruído. Gabriel, especialmente, começou a me perdoar quando percebeu que eu não era mais aquele homem arrogante. Pai, por que o Senhor demorou tanto para mudar? Ele me perguntou numa tarde que estávamos jogando videogame. A pergunta me pegou desprevenido pela simplicidade profunda. Porque eu achava que sabia de tudo, filho. E quando a gente acha que sabe de tudo, para de aprender, para de crescer. Sofia, sempre mais direta, foi ainda mais cirúrgica. Agora o senhor parece mais com pai e menos com professor chato. A observação me fez rir e chorar ao mesmo tempo. Era verdade, eu havia passado anos tentando ensinar meus próprios filhos em vez de simplesmente amá-los. Financeiramente, eu estava falido. Vivia num apartamento pequeno de 2 cômodos, andava de ônibus, comprava roupa em brechó. Mas descobri algo surpreendente: eu nunca havia sido tão feliz sendo pobre. A ansiedade constante sobre dinheiro, poder e status havia desaparecido. Um domingo, Gabriel me fez uma pergunta que mudou tudo. Pai, por que você não vai à missa com a gente hoje? A mãe disse que você voltou a acreditar em Deus. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Era verdade que algo havia mudado na minha relação com o sagrado, mas pisar numa igreja ainda me causava uma mistura de medo e vergonha. Eu tenho vergonha, filho, respondi honestamente. Passei 20 anos falando mal da igreja, ensinando pessoas a odiar a religião. Não sei se tenho o direito de voltar. Gabriel me olhou com aquela sabedoria de criança que sempre me surpreendia. Pai, se Deus perdoa, a igreja também perdoa. Naquele domingo, pela primeira vez em 2 décadas, eu entrei numa igreja para uma missa. Era uma pequena paróquia no bairro onde Cristiane morava com as crianças. Sentei no último banco, tentando passar despercebido, mas me senti em casa de uma forma que não experimentava desde a infância. Durante a consagração, quando o padre levou a hóstia, senti algo que não sabia como explicar. Não foi uma visão ou um milagre espetacular. Foi apenas a certeza profunda de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, pela primeira vez em muito tempo. Depois da missa, o padre Antônio, um homem simples de 60 anos, veio conversar comigo. Você é novo na paróquia? Perguntou com um sorriso genuíno. Quando expliquei quem eu era e o que havia feito, esperava rejeição ou julgamento. Em vez disso, ele me disse: que bom que você voltou para casa, meu filho. Nos encontros seguintes com o padre Antônio, aprendi algo que mudou completamente minha perspectiva sobre fé. Eduardo, ele me disse, fé verdadeira não é sobre ter poder sobre Deus. É sobre deixar Deus ter poder sobre você. É sobre confiar mesmo quando não entendemos. Pela primeira vez, compreendi o que minha avó Mercedes tentava me ensinar sobre humildade. Não era fraqueza, era sabedoria. Era reconhecer que eu não era o centro do universo, que havia algo maior do que meu pequeno mundo de dor e raiva. 6 meses depois da minha reconciliação com a fé,
aconteceu algo que mudou definitivamente o rumo da minha vida. Padre Antônio me convidou para ajudar na manutenção da pequena escola católica que funcionava ao lado da paróquia. Você pode trabalhar como jardineiro, ele sugeriu. É um trabalho honesto, e as crianças precisam de um pátio bem cuidado. Aceitar aquela proposta significava abandonar completamente minha antiga identidade. Eduardo Mendes, o mestre espiritual, dando lugar a Eduardo, o jardineiro de escola católica. Alguns dias, eu olhava para minhas mãos sujas de terra e me perguntava como havia chegado àquele ponto. Mas a resposta sempre era a mesma: gratidão. As crianças da escola não faziam ideia de quem eu era. Para elas, eu era apenas o Sr. Eduardo que cuidava das plantas e sempre tinha uma palavra gentil. Elas me contavam sobre as aulas, os desenhos que faziam, as brigas com os irmãos. Era uma vida simples, real, sem pretensões místicas. Uma manhã, enquanto regava os canteiros de flores perto da capela da escola, vi uma pequena estátua de Nossa Senhora aparecida no jardim. Era quase idêntica àquela que eu havia profanado 2 anos antes. Por um momento, senti o antigo desconforto, a lembrança da minha arrogância e blasfêmia. Mas desta vez, em vez de raiva ou medo, senti uma tristeza profunda pela pessoa que eu havia sido. Ajoelhei-me ali mesmo, na terra úmida, e pedi perdão novamente, não só a Deus, mas àquela representação da mãe que eu havia atacado quando era apenas um homem ferido fingindo ser forte. Desculpa, murmurei baixinho, eu não sabia o que estava fazendo. Estava com tanta dor que transformei minha dor em ódio. Me perdoa por ter ofendido aquilo que minha avó amava tanto. E pela primeira vez desde a morte da Dona Mercedes, senti que ela estava presente, como se aprovasse minha humildade tardia. Naquela tarde, uma das professoras, Dona Clara, me perguntou por que eu parecia diferente ultimamente. O senhor parece mais pacífico, ela disse enquanto eu podava as roseiras. Antes você sempre parecia estar brigando com alguma coisa invisível. Agora parece que fez as pazes. A observação dela me tocou profundamente. Era verdade, eu havia passado 20 anos brigando com Deus, com a igreja, com meu passado, comigo mesmo. Agora, finalmente, eu havia parado de lutar e começado a aceitar. Não era resignação passiva, era paz ativa. Gabriel e Sofia começaram a visitar a escola onde eu trabalhava. Eles gostavam de me ajudar no jardim, plantar sementes, regar as plantas. Papai, você parece mais feliz mexendo na terra do que quando dava aquelas palestras, Sofia observou com sua honestidade típica. Ela estava certa. Cuidar de plantas me ensinava lições que 10 anos de ocultismo não haviam me dado. Paciência, porque as coisas crescem no tempo delas, não no nosso. Humildade, porque somos apenas instrumentos, não criadores. Esperança, porque sempre há possibilidade de nova vida, mesmo na terra mais árida. Uma tarde, Padre Antônio me encontrou regando os canteiros e se sentou ao meu lado. Eduardo, ele disse, você já pensou em contar sua história para outras pessoas? Não para se exibir, mas para ajudar quem está passando pelo que você passou? A ideia me assustou. Falar publicamente sobre minha transformação significava expor novamente minha vida, admitir meus erros diante de estranhos, arriscar ser julgado ou ridicularizado. Mas também significava talvez ajudar alguém que estava perdido como eu estava. Muita gente está machucada com Deus por causa de perdas, tragédias, desilusões, continuou Padre Antônio. Sua história mostra que é possível voltar, que nunca é tarde demais para a reconciliação. Pense nisso. Naquela noite, sozinho no meu apartamento simples, pensei na sugestão do padre. Será que alguém se beneficiaria de saber como um homem arrogante e rebelde encontrou o caminho de volta para casa? Será que minha queda poderia servir para evitar que outros caíssem do mesmo penhasco? 2 anos depois daquela conversa com Padre Antônio, aqui estou eu, contando minha história. Não como um mestre iluminado pregando verdades absolutas, mas como um homem comum que cometeu erros enormes e descobriu que existe perdão mesmo para os piores equívocos. Hoje tenho 42 anos. Continuo trabalhando como jardineiro na escola católica, ganho pouco mais de um salário mínimo, moro num apartamento pequeno no subúrbio. Pelos padrões da minha vida anterior, sou um fracasso completo. Mas nunca fui tão feliz. Gabriel, agora com 17 anos, decidiu estudar para ser psicólogo. Quero ajudar pessoas que estão perdidas como o pai estava. Ele me disse, Sofia, de 15, fala em ser veterinária.
Gosto de cuidar de seres que não conseguem se defender sozinhos, explica. Eles são meu maior orgulho e minha maior prova de que Deus pode tirar coisas boas até dos nossos piores erros. Cristiane e eu não voltamos a ser marido e mulher, mas construímos uma amizade sólida baseada no cuidado com nossos filhos. Você não é mais o mesmo homem com quem eu me casei, ela me disse recentemente. Aquele homem era cheio de si. Este é cheio de paz. Meus pais, que haviam cortado o contato comigo durante meus anos de rebeldia, voltaram a falar comigo depois que souberam da minha conversão. Meu pai, já com 75 anos, me confessou: nunca parei de rezar por você, filho. Sabia que um dia você ia voltar. Todo domingo, depois da missa na paróquia do Padre Antônio, passo uns minutos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não para pedir milagres ou fazer promessas grandiosas, mas simplesmente para agradecer. Agradecer pela paciência divina com minha teimosia, pela misericórdia que me alcançou quando eu menos merecia. Às vezes, pessoas que conheceram minha história anterior me procuram. Algumas para me atacar, outras para entender como foi possível uma mudança tão radical. Para ambas, eu dou a mesma resposta: não fui eu que mudei. Eu apenas parei de resistir à mudança. A lição mais importante que aprendi é que orgulho e fé são incompatíveis. Durante 20 anos, meu orgulho me impediu de enxergar que estava errado, de pedir ajuda, de aceitar que precisava de algo maior que mim mesmo. Quando finalmente me humilhei, descobri que a humildade não é fraqueza, é a porta de entrada para a verdadeira força. Hoje, quando rego as plantas da escola e vejo as crianças brincando no pátio, lembro da frase que minha avó Mercedes sempre repetia: Deus tem planos especiais para você, Eduardo. Mas lembre-se, o orgulho é o primeiro pecado. Demorei 40 anos para entender que ela estava certa. Perdi a mansão, mas ganhei a paz. Perdi os seguidores, mas ganhei amigos verdadeiros. Perdi o poder sobre outros, mas ganhei poder sobre mim mesmo. Perdi a ilusão de ser Deus, mas encontrei o Deus verdadeiro. E toda vez que vejo uma imagem de Nossa Senhora, lembro que a mesma mão que eu tentei destruir no momento de arrogância cega foi exatamente a mão que me puxou das águas quando eu estava me afogando na minha própria soberba. Talvez você também já tenha se sentido perdido assim, brigando com Deus por causa de alguma dor, alguma perda, alguma desilusão. Se sim, saiba que nunca é tarde demais para voltar para casa. A porta sempre está aberta, e do outro lado há braços esperando para nos acolher, não para nos julgar.